Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 14 de agosto, quarta-feira. Estamos lendo aqui o profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo. Esse verso, isoladamente, se constituiu num princípio, tornou-se proverbial, né? E as pessoas podem aplicar isso porque o reconhece de forma polissêmica, né, muitos sentidos, para falar, por exemplo, que contra más companhias, contra jugo desigual, associação com aquilo que é, com aquele que é contraventor, que anda errado. Enfim, dá para um cristão, segundo o pensamento de muitos, né? Dá para um cristão andar com alguém não cristão e ficar tudo de boa? Quer dizer, se eu passo e andar não é encontrar na rua, atravessar a rua, não é disso que estamos falando. Esse é caminhar junto, é ter, andar lado a lado aqui, ou caminhar juntos, tem a ver com parceria, tem a ver com a existência em si, né? Viver juntos. Na ideia de comunidade, de relacionamentos. Dá para se relacionar com alguém, ter convivências, ter parcerias, ter identidade, se ver acolhido, se ver representado no outro, se não tiver de acordo, né? Se forem mentes completamente, completamente desiguais, dá para ser, como dizia a moçada, né? Dá para ser parça, dá para caminhar junto. É disso que se fala aqui. Mas o contexto é um contexto. Amós ele prega contra Israel e, por causa dos pecados recorrentes de Israel, né? E agora Amós ele tem, eu estou aqui folheando a Bíblia, ele tem muitas razões não, denúncias. Me achei. Amós tem muitas denúncias, porque aquilo que começou com idolatria, o povo foi se afastando de Deus de tal maneira que agora virou um caos social, males sociais, e de muitas ordens, né? De não respeitar o direito, de não amparar órfãos e viúvas, de ter gente com muito e gente com pouco. Isso lembra o Brasil, que a renda, a distribuição de renda é muito complicado. E não sei, eu tenho a impressão que quem está no meio é quem sofre mais, que paga os mais altos impostos. Essa situação não é diferente aqui, mas aqui Israel, diferente do Brasil ou qualquer outra nação de hoje, Israel está numa posição privilegiada porque é o povo da aliança. É o povo que, se seguisse, tivesse seguido a lei, estivesse andando com Deus, estes problemas não emergiriam na sua sociedade, né? A sua comunidade estaria livre dessa problemática social. E então Amós, entre muitas outras coisas, ele denuncia e aqui ele começa a falar da culpa que Israel tem e de como o perigo de juízo é iminente. Então, a maneira como o profeta traz é interessante. Ele chama a atenção do povo e diz que Deus vai falar contra esta casa que tirei do Egito. Está falando de Israel, né? O verso anterior diz assim: atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra.
Lembra que eu acabei de falar do privilégio que eles tinham? Ele é gente completamente diferente, porque foi a escolha de Deus, a chamada de Deus, a vocação de Deus é oriunda. Essa gente é oriunda de Deus, só existem na terra porque Deus promoveu isso. A parte B diz assim: por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Então eles têm um privilégio, eles são o povo do Senhor, eles tinham luz, tinham instrução, tinham tudo para caminhar de acordo com Deus. Se eu disse no começo que a aplicação desse verso às vezes está para os relacionamentos interpessoais, com quem que eu ando, né? Aqui, quando Deus traz essa palavra, é no sentido vertical. É Deus falando com Israel. Em outras palavras, está dizendo: você tem se afastado de mim, você tem feito o que não é do meu agrado, você tem andado em malignidades, você tem feito tudo às avessas. Dá para dizer que você caminha junto comigo? Dá para vocês orarem e pedirem a minha presença, o meu rosto sobre vocês, a minha mão estendida sobre vocês, porque vocês não estão andando junto comigo. Então a pergunta de Deus é essa: dá, tem como, né? É óbvio que Deus trouxe aqui nessa questão esse simbolismo que parece meramente humano. Mas aí ele lança a mão de outras perguntas, todas elas para falar da iminência do perigo e do castigo, né, que eles estavam atravessando. São perguntas que ele faz. Demonstram também causa e efeito, né? Se duas pessoas não estiverem de acordo, não vão se associar, não vão viver juntas, não vão caminhar juntas, não vai dar certo. Aí Deus começa a fazer essas perguntas, todas elas demonstrando causa e efeito, para perceber a falta de lógica, a falta de coerência da parte de Israel. Então ele diz: o leão rugirá na floresta sem que tenha presa em vista. Então o profeta e Deus sabe do procedimento do leão. Então a gente está entendendo que o leão, toda vez que tem uma presa à vista, ruge. Mas se não tiver, ele fica na dele, né? Ele não é incoerente. Aí diz: o leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Uma outra pergunta com a mesma ideia. Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Agora fica mais fácil para a gente entender. Dá para o passarinho ser preso se a arapuca não foi armada? Não tem como. Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Então, se ela não foi acionada, como é que uma armadilha se desarma sozinha, né? Alguém tocará o chofar ou a trombeta, né, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Claro, isso aqui é um sinal de alerta. Muitas vezes chamando para uma reunião, mas na maioria das vezes chamando para a guerra, né? Então, os primeiros toques você ainda não sabe se está chamando para uma reunião, para uma celebração, ou se está chamando para a guerra. Então, quando toca, ou seja, as primeiras notas da trombeta, todo mundo fica preocupado: o que está acontecendo? Até que se esclareça, né? Ele diz assim: pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Jeová a tenha ordenado? É outra coisa que não acontece, é outra causa e efeito aqui. Se surgir alguma coisa, alguma, algum problema na cidade, é porque Deus permitiu, é porque Deus autorizou.
Então percebem como Deus está trabalhando pelo profeta Amós, e ele ainda dá uma garantia. Ó, gente, esses perigos iminentes, essas causas e efeitos, tudo isso aí é possível. Só que eu tenho comunicado aos meus profetas, é como se Deus estivesse dizendo: é desse jeito, eu sou a causa da, 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 do castigo que vai acontecer, mas eu não deixei de avisar. Ele disse: ora, perdão, com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. É óbvio que aqui está falando da relação de Deus com Israel, né? E Deus está dizendo, nada vai acontecer a Israel, e de fato, viu, amados? E de fato, o cativeiro, os problemas, Deus avisou e muito. Não foi pouco, não. Avisou e avisou muito através dos seus profetas. Ah, então, está aqui a lição para esta geração aqui de Israel, e cabe a nós, e aí, perdão, antes de eu continuar, ele continua aqui fazendo as denúncias que eu falei contra os problemas sociais, pecados, que Deus estava chamando de pecado. Todo esse desregulamento da sociedade, as opressões que eles faziam e tudo mais. Então, esse verso, ele pode ser aplicado nas relações interpessoais? Pode, pode. Muita gente tem feito isso, mas vamos pensar. Se eu der as costas para o Senhor, se eu começar a fazer tudo em desacordo com a palavra de Deus, sendo eu também privilegiado, não por ser de Israel, mas por ter a Bíblia na mão, por ter crido em Jesus, por participar da igreja, e não importa qual seja a comunidade, é um privilégio você ler Bíblia, ouvir homilias, sermões, pregações. Você está no meio do povo que crê. Você ter a Bíblia na mão, ter o Espírito Santo residente, tudo isso, né, é um privilégio. Não é um valor em si mesmo, mas é especial, né? É especial em relação àqueles que nada conhecem e nada percebem, né? Nada possuem, é diferente. E aí, dá para eu invocar a Deus e dizer: Deus, você tem que andar comigo, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, e exigir coisas e pensar desta maneira, se eu não estiver andando com Deus, ou pelo menos de acordo, dá para andar com Deus se eu não estiver de acordo com Ele, né? Osmari, e como é que eu faço para estar de acordo com Deus? Para concordar com Deus, primeiro é procurar fazer a sua vontade. Osmar, mas você esqueceu que nós somos pecadores? Pois é, mesmo pecadores, a gente concorda com Deus quando confessamos os nossos pecados. Quando a gente confessa os nossos pecados, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Arrependimento também é isso. Arrependimento é consciência expandida, envolve dor, envolve sentimento e tal, mas metanoia, né? Mudança de direção, tudo isso é arrependimento. Mas arrependimento também é concordar com Deus, é dizer para Deus: Deus, eu fiz errado e eu concordo que o Senhor está certo na tua palavra e eu violei a tua palavra. É certo que no teu coração tem misericórdia e as suas intenções são boas, são ideias salvadoras, o Senhor quer salvar, mas eu desejei o mal para o meu próximo.
Então, o que o Senhor acha a respeito do meu próximo é o certo, mas o que eu pensei de mal contra o meu próximo é errado. Então, eu concordo que, que o Senhor está certo e que eu estou errado. Andar de acordo é, é ser completamente absorvido pela mente, pelas ações, pelo exemplo do outro, né? E aqui eu só fico no vertical, né? É entender que Deus está certo nas suas orientações pela palavra. E quando é que eu concordo com tudo isso? Na adoração, quando eu anuncio as suas obras, o que ele fez através do louvor, o que ele é através da adoração, mas a maior concordância é quando a gente fica completamente arrependido, resignado, humilhado e você admite: Deus está certo, eu estou errado. Aí eu estou de acordo com Deus. Aí eu posso pedir a Deus: Deus, anda comigo, vai na minha frente. E aí a gente desfruta da segurança de saber que está andando com Deus. Agora, se eu estiver na rebeldia, fazendo a minha vontade, essa segurança não existe. E dá para dizer que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra, nos ajuda a estar na Tua presença diante de Ti. Eu oro assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém.